Olá a você que me assiste. Eu imagino quem seria a pessoa que se interessaria para poder ouvir essas palestras gravadas. Eu fico pensando que talvez um jovem casal que esteja empenhado nessa empreitada de ajudar um ser humano a poder futuramente conviver em sociedade e exercer esse mesmo papel que um dia seus pais estão exercendo. Penso em pessoas ligadas às questões de educação, de saúde, enfim, são pessoas que se interessam por ajudar um outro ser humano a crescer, a se desenvolver. Eu queria agradecer o convite que eu recebi na pessoa da Cristiane Cadan. Eu achei que foi uma ideia que me simpatizei com ela logo de início, porque a forma como ela elaborou essas palestras, eu acho que são muito importantes, porque às vezes tem alguma coisa marcada, a gente recebe um convite e não é possível estar presente naquele momento e acaba tendo aquele sentimento, que pena, ia ter uma palestra tão boa e eu perdi. Essa forma que eles organizaram, fica alguma coisa assim disponível e que pode ser apresentada várias vezes, as pessoas têm acesso. Então estamos usando o que tem hoje em dia da tecnologia tão avançada para poder termos acesso ao bem mais precioso que existe atualmente, que é o conhecimento. O título dessa palestra eu tive uma certa liberdade para escolher, né? Teria que falar sobre alguma coisa nas relações familiares. E conforme eu fui pensando, fui tentando imaginar o que poderia ser interessante, eu pensei assim, eu gostaria de falar alguma coisa sobre o que acontece no início da vida do ser humano e o que acontece no final da vida de um ser humano. E por que eu pensei assim, escolhi essas duas fases marcadamente, aparentemente tão diferentes, né, quase opostas? Mas o que me vem à mente é que são as duas fases, os dois extremos que nós poderíamos pensar sobre eles e que eles têm alguma coisa em comum. São fases que a pessoa sente uma extrema dependência do outro, das pessoas que a rodeiam. Por exemplo, no caso do bebê, que depende extremamente do pai e da mãe para poder viver, ou de uma instituição, enfim, de alguém que se dispõe a exercer um cuidado no início da vida até em período integral, né? E depois, com o passar dos anos, quando a pessoa se aproxima do envelhecimento específico mesmo, que algumas funções vão deixando de existir na vida dela, ela passa a se assemelhar novamente como se fosse um bebê nessa dependência. Eu achei que isso poderia ser assim uma questão interessante para nós conversarmos. A outra coisa que eu achei também a ideia do pessoal que organizou esse ciclo de palestras é a questão da prevenção. Quantas vezes nós dizemos assim, puxa vida, se eu soubesse disso, daquilo, quanta coisa eu teria feito diferente. Quer dizer, como é importante quando estamos vivendo, ou cuidando de um bebê, ou cuidando de uma pessoa idosa, que algumas colocações possam ajudar imensamente nessa tarefa. Seria uma das mais difíceis de ser exercida, porque são tarefas que não se faz só tecnicamente. Nós fazemos e desempenhamos essas tarefas com a emoção, porque mexe com o cuidador de um idoso
as dificuldades que aquela pessoa está apresentando. É angustiante também quem está cuidando de um bebê, todas as emoções que ele faz o adulto sentir. Então, você estando mais preparada, conhecendo algumas coisas, isso ajuda imensamente. Então, dando início assim a essa primeira etapa que nós vamos falar sobre ela, gostaria de dizer assim: a jovem mãe e o pai, eu estou tomando assim o caso clássico de um casal que começa a sua vida em família, tem o primeiro bebê. Uma coisa particularmente importante para eles é contar, por exemplo, com a figura de um pediatra, que eles possam ter esse acesso mensalmente ou em alguma situação excepcional, mas na medida do possível, se pudesse ser a mesma pessoa, isso ajuda imensamente, porque cria-se um vínculo de confiança e aquela figura representa o saber, a segurança, a orientação. Isso ajuda muito. Ajuda muito que esse jovem casal possa contar também com as pessoas mais velhas que compõem a família, o pai e a mãe, talvez, da jovem mãe, o sogro e a sogra. Às vezes essas figuras são sentidas como atrapalhando, invadindo, querendo impor o que sabem, né? Mas isso pode ser visto de uma outra forma. Essa sensação de segurança de uma geração para outra, na presença, aí fica a presença de 3 gerações, os avós, os pais e o bebê. Isso tudo dá um sentimento de que eles têm com quem contar, né? Outra coisa também é que o pai possa exercer a função dele, que principalmente é uma função de dar segurança à mãe. A presença do pai faz uma diferença enorme. Nós estamos falando assim, todas essas colocações a respeito da composição das pessoas que vão participar. O objetivo é que a mãe possa estar no cuidado com o bebê. Quanto mais livre de preocupações ela puder estar, mais ajuda. Porque ela vai desempenhar uma tarefa que, sim, ela é rotineira. Ela vai amamentar, ela vai trocar, ela vai fazer esse nenê dormir, ela vai ficar com ele a hora que ele estiver chorando, vai acalmar as angústias dele, tudo isso. E essa composição de segurança que pretendemos oferecer a ela faz com que ela tenha tempo disponível, ela tenha a possibilidade de desempenhar a tarefa rotineira e, ao mesmo tempo, ir tendo uma relação com esse bebê de observação, de continência, de poder ir conhecendo, porque a pessoa mais indicada para exercer esse papel é a pessoa também que tem a possibilidade de ir conhecendo esse bebê, o que ele gosta, como que ele é, como são os hábitos dessa criança, os humores. Tudo isso vai ajudando a ter um ajuste que vai se reverter em segurança, em conhecimento. O bebê é institucionalmente uma organização em marcha. Ele tem todos os instintos que vão se apresentando, o desejo de conhecer, de se desenvolver, e ele encontrando essa mãe disponível, podendo atender às necessidades dele, o crescimento vai se fazendo em pequenas doses e ele vai paulatinamente conhecendo e tendo contato com a realidade, sem se assustar muito. Essa dupla vai se ajustando
e ela vai conhecendo conforme ela pode ir apresentando as coisas novas do desenvolvimento. O desenvolvimento deve ser um processo contínuo, constante, mas sem grandes invasões. Tudo que possa ser feito de uma maneira calma, tranquila, e vai agregando conhecimento, alegria por estar descobrindo as coisas novas, a satisfação dessa dupla. A mãe, ela pode ter sido a pessoa que for, ela pode ser, por exemplo, uma mulher que estudou bastante, que é muito inteligente, que tem muito conhecimento. Ela pode ser uma pessoa extremamente simples, às vezes até com dificuldades escolares, mas normalmente quando uma mulher torna-se mãe e ela está dentro desse cenário que eu fui falando, de receber apoio, tranquilidade, ela se torna uma pessoa, mesmo tendo tido dificuldades, ela vai se tornar alguém que tem uma sabedoria inata para desempenhar aquela tarefa. E nós estamos falando de uma das tarefas mais importantes que tem na nossa vida em sociedade, que é você ajudar a preparar um ser humano para ir ocupando os cargos de uma nova geração que sucede uma após outra, né? Então vejam bem que é alguma coisa que pode trazer uma imensa satisfação para uma pessoa que está desempenhando um dos papéis mais importantes de uma forma tranquila, sossegada e com sucesso. Nesse momento, eu gostaria de repensar o que falamos até aqui. Nosso foco principal era o de ajudar essa dupla mãe e bebê a se comporem de uma forma efetiva para que houvesse um cuidado adequado para que essa criança pusesse em marcha a sua organização inata, que ela pudesse ir sendo apresentada ao mundo em pequenas doses, para que fosse aprendendo a se inserir dentro dele. E dessa fase ficaram duas coisas extremamente importantes para considerarmos. É que a criança vai aprender nesse momento que nada, absolutamente nada na vida é possível você construir sem que seja dentro de uma dupla. Você pode dizer assim, mas eu sou uma pessoa inteligente e eu posso aprender as coisas sozinho. Você sempre tem um professor por trás de você, seja na figura concreta de um professor mesmo, seja na companhia de um livro, alguém escreveu esse livro. Você vai sempre fazer dupla com alguma coisa, vocês vão se unir e a partir de então surge um terceiro elemento. Então, enfatizando a questão da dupla, de você sempre precisar de alguém para poder ir realizando as coisas de cada etapa da vida, e a necessidade de aprender a lidar com a frustração, que ela vai sempre se apresentar de uma maneira ou de outra, as coisas acontecendo não exatamente como você tinha imaginado. E aprender a dar um bom significado àquilo que é possível na vida. Então, você aprendendo essas duas questões, as fases vão se sucedendo. Talvez uma outra oportunidade nós poderemos falar sobre a adolescência, sobre a fase do adulto jovem, porque nós vamos agora então dar um salto e vamos falar das questões do envelhecimento. Diferentemente do que é comum acontecer, essa pessoa, ela mesma solicitou à família que me procurasse,
Geralmente, a família que tenta convencer a pessoa, o futuro paciente, de que ele estaria precisando, ou porque está muito angustiado, muito nervoso. Essa pessoa, a qual eu vou contar alguma coisa dessa experiência que foi muito interessante, muito enriquecedora, ele solicitou à família que ele gostaria de ter contato com um analista. Eu diria que ele tinha traços mais depressivos. Ele estava profundamente entristecido porque, de fato, ele havia sido uma pessoa que a gente diz assim, irascível, muito genioso, uma pessoa que era muito bravo, muito malcriado com tudo, né? Sem paciência. E quando eu fui visitá-lo, ele não tinha condições de ir até o meu consultório, foi um atendimento que eu fiz no domicílio dele, e era interessante porque quando eu chegava, rapidamente um set se compunha, as pessoas desapareciam e realmente nós ficávamos os dois conversando calmamente, pacientemente. E os seus relatos eram sempre em torno de um profundo arrependimento que ele sentia de ter sido alguém que não aproveitou a companhia da esposa, dos amigos, dos filhos. Ele estava sempre muito bravo. E eu trabalhei com ele mais ou menos uns 3 meses, porque depois desse breve período ele já faleceu, então nós podemos assim entender a urgência que existia nesse contato que nós tivemos, e nosso contato basicamente se circunscreveu a essa ideia dele falar como ele gostaria de ter tido uma outra oportunidade, que ele teria feito tudo absolutamente diferente. Retomando então a ideia de que é necessário para que a pessoa possa sentir algum conforto internamente, que ela possa usufruir de uma ligação e junto com algo que ela vai procurar, ela volte a ter pensamentos criativos como fruto da elaboração de uma situação muito frustrante. E como eu estava dando como exemplo, uma das maiores frustrações que um ser humano tem que enfrentar é a percepção de que a vida ela tem uma finalização. Então, esse paciente que eu relatei, alguns flashes da nossa ligação, eu tenho a impressão que exemplifica de uma maneira muito interessante essa questão da pessoa poder ela mesma achar um significado para ter vivido, para ter tido uma crítica nessa trajetória toda, dizer sobre o que ela aprendeu, o que ela transformaria, o que faria diferente. E é importante que ela tenha alguém que tenha uma escuta para isso e que possa dar um significado bastante importante. E realmente essa previsão que ele fez de que isso tudo que nós pudemos conversar servisse para os meus estudos, sim, isso aconteceu de verdade. Foi uma situação que muitas vezes eu rememorei, repensei, e acabou compondo as questões importantes da minha própria trajetória. Uma outra situação vivida também, e que eu relato no sentido de que é alguma coisa muito frequente que às vezes se passa no processo de envelhecimento. Eu fui procurada anos atrás por uma senhora. Ela não veio assim espontaneamente, foi uma sobrinha que acabou convencendo, dizendo que seria muito importante, ela estava bastante deprimida.
ela vivia uma situação assim. Ela estava com 70 e poucos anos e, apesar de ser uma mulher ativa, ela tinha uma profissão muito interessante, mas o marido, que ela tinha assim como alguém até meio dependente dela, tinha estado seriamente doente, ele veio conversar com ela pedindo o divórcio, porque ele tinha encontrado uma pessoa que ele estava assim bastante apaixonado. Essa pessoa tinha idade não para ser uma filha deles, mas até uma neta, né? E uma coisa que ela dizia para mim que tinha tirado o chão dela, né? E ela não sabia bem o que fazer. Então ela veio para que nós pudéssemos conversar. E uma coisa que foi bastante interessante é que nos primórdios, né, nossas conversas, elas tinham o foco central, essa questão da separação, o que ela faria com tudo isso. Mas aos poucos, conforme as semanas foram passando, eu a via numa alta frequência, porque também me preocupou essa depressão que ela apresentou, mas ela começou a se interessar imensamente pelo trabalho dela, por projetos que ela tinha estavam na gaveta e também por questões emocionais que ela tinha passado por cima, né? E ela começou a se lembrar que durante a adolescência, mesmo na fase adulta, ela sentia uma sensação de inferioridade muito grande em relação a todas as pessoas. E ela tomou esse projeto como algo muito importante, como se fosse uma dívida que ela tinha com ela mesma. E o que nós fomos observando, essa situação do divórcio, ela foi passando para segundo plano. E ela começou a se dar conta que ela tinha que cuidar de si mesma. Então foi uma vivência também muito interessante, né? Que a pessoa elaborou novos projetos para ela, para lidar com uma situação frustrante e a partir de uma nova relação que ela estabeleceu, no caso, com a própria análise. Então, eu vou concluindo o que eu havia pensado assim como algo que eu gostaria de colocar nessa conversa aqui que nós tivemos hoje, que é a importância que o outro tem em nossas vidas, como tudo a gente elabora a partir dos projetos que nós montamos junto de alguém. E a outra coisa também é que criar coisas boas na vida, ter a sensação de construções, nos ajudam enormemente a elaborar as questões de frustração que fatalmente virão nos visitar. Então, eu concluo aqui com a ideia de que a comunicação, o estar junto, a palavra, a escuta analítica são coisas extremamente importantes e que nos ajudam a nos recolocar no processo criativo diante da vida. Muito obrigada.